Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, mais de 44 mil brasileiros estão em zonas de conflito no Oriente Médio. O território vive novos capítulos da tensão desde a expansão dos combates entre Israel e o Hezbollah. A estimativa é de que cerca de 44.120 cidadãos brasileiros estejam distribuídos em 6 países da região de conflito do Oriente Médio. Líbano, Israel e Palestina são as 3 principais nações que concentram a maior parte desse contingente, com aproximadamente 41 mil brasileiros. Outros países abrigam um número menor: a Síria, com 3 mil brasileiros, o Irã, com 120 e o Iraque, com cerca de 70 cidadãos. O aumento das tensões no Líbano também acendeu um alerta no Itamaraty, especialmente após a intensificação dos combates nos últimos 10 dias, que culminou com uma invasão terrestre de Israel no território libanês, visando o grupo Hezbollah. O governo brasileiro já iniciou uma operação para repatriar brasileiros do Líbano, que abriga a maior comunidade no Oriente Médio. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira aguarda autorização para pousar em Beirute para conseguir repatriar cerca de 220 pessoas do Líbano para o Brasil na Operação Raízes do Cedro. Segundo o Itamaraty, mais de 3 mil brasileiros já solicitaram ajuda da representação brasileira em Beirute para deixar o Líbano. Desde o início dos confrontos na faixa de Gaza, em 7 de outubro do ano passado, o governo brasileiro tem se mobilizado para garantir a segurança e o retorno de seus cidadãos. Até o momento, foram repatriados 1.555 brasileiros, tanto de Israel quanto da Palestina, em uma operação que visa evitar que eles fiquem presos em áreas de conflito. Presta atenção agora nessa imagem. Um cidadão de Gaza foi atingido por um pedaço de um míssil que foi disparado pelo Irã contra Israel. A tragédia é mais um exemplo dos horrores dessa guerra. As cenas gravadas por uma câmera de segurança são impressionantes. As imagens mostram o momento exato em que um cidadão de Gaza, que estava na Cisjordânia, é atingido por um fragmento de míssil. A situação aconteceu durante um bombardeio do Irã a Israel. O homem foi atingido por um dos destroços dos 200 mísseis disparados. Uma trágica coincidência que mostra o peso que a guerra tem para a população local dessas regiões afetadas. O horror e o medo agora não só dos bombardeios, mas também dos destroços que essas armas causam. Infelizmente, para essas pessoas, até mesmo olhar para o céu não terá mais o mesmo significado. E nós vamos conversar agora com um brasileiro que vive em Israel e é uma dessas pessoas que acompanha de perto os horrores da guerra, como eu acabei de falar. O nosso convidado é o Ilan Schuckman, ele é administrador de uma ONG. Boa tarde, Ilan, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo e que bom que você está aqui, pode contar um pouco para a gente dessa realidade. Então eu peço, para você até se apresentar para o nosso telespectador. Você vive em Israel há 15 anos e eu queria que você contasse um pouco da sua história. Como é que você foi parar aí, por favor? Bom, eu já tenho o sonho de vir para Israel desde a adolescência, desde uns 12, 13 anos. E quando eu me casei, quando minha esposa pegou a ideia também, eu sou judeu, tenho direito de vir, né? A gente pôde vir para Israel, imigramos em 2009. Eu trabalhava no Brasil como advogado e aqui era muito complicado fazer a revalidação do diploma. Como eu queria conhecer muito a terra e conhecer o país, eu fiz o curso de guia turístico aqui. E desde 2012 eu trabalhei nessa área.
E nos últimos anos, tanto com o corona e agora com os conflitos, eu fiquei sem trabalho, né? Que a gente trabalha guiando, eu trabalho principalmente guiando grupos do Brasil. E então hoje eu estou trabalhando numa administração de uma ONG aqui de Israel. Pô, então, acima de tudo, viver aí é a realização de um sonho para você. Mas como tem sido os últimos dias, desde o último bombardeio, especialmente esse aí que aconteceu nesta semana, feito pelo Irã? Você está com medo, está inseguro ou não? Olha, eu me sinto muito seguro aqui em Israel, mas a gente tem que prestar atenção nas medidas de segurança, né, que são feitas e orientadas pela Defesa Civil, né? Então, ontem eu tive que dar uma orientada aqui na minha esposa e em algumas outras pessoas que vêm de fora e não entendem muito a realidade. E depois eu já fiquei no abrigo aqui, do lado do abrigo, que essa foi a orientação. Então, na hora da sirene, eu estava pronto. Então, você fica pronto, tendo os abrigos, e nós temos, você se sente muito seguro, né? Eu tenho mais preocupação com os ataques terroristas, como o que teve ontem em Tel Aviv e Yafo, né? Vocês documentaram. Que aí você não tem muito como se proteger, né? Acontecem... Não tem como, né? Você está num trem normal, indo para o trabalho, qualquer coisa, e sai uma pessoa atirando em todo mundo. Isso sim é muito mais forte do que os mísseis, né? Você detalhou bem aí o protocolo de segurança que o governo de Israel já adota junto com a população. Mas a gente tem visto, né, que o sistema de segurança de Israel tem se mostrado, aliás, bastante eficiente, principalmente nos primeiros ataques que o país sofreu. Mesmo assim, sempre há riscos. Você falou do terrorismo e a gente também mostrou agora um exemplo de um vídeo, né, que mostra o pedaço de um míssil caindo sobre uma pessoa. Em relação à população em geral, a população confia nesse sistema de segurança e no exército israelense? Qual o sentimento que você percebe aí nas ruas? Olha, depois do 7 de outubro do ano passado, né, teve uma grande falta de confiança no exército, em todo o sistema, pela população. Isso foi geral, né, porque foi uma falha gigantesca da nossa segurança, do nosso exército. Todos os líderes israelenses já admitiram isso, né? No entanto, com o passar do tempo, o exército está recuperando essa credibilidade, né? Mostrando no primeiro ataque do Irã e agora também em toda a sua atuação em Gaza e no Líbano, em outros lugares também, mostrando os ataques que ele tem conseguido fazer para eliminar esses terroristas, né? E toda a inteligência de Israel, como no caso dos pagers, né? Então está mostrando uma eficiência muito grande. Eu não achava que a gente ia conseguir pegar nunca nenhum líder do Hamas ou do Hezbollah, e em pouco tempo eles conseguiram pegar os maiores líderes dessas duas facções terroristas, né? Então a credibilidade agora está crescendo bastante. E qual que é a projeção que você faz aí de perto, vivendo tudo aí? Você acredita que a situação deve piorar com novos confrontos? E, inclusive, você chega a cogitar a possibilidade de voltar para o Brasil? Para visitar, para visitar sim. Eu estou com viagem marcada para o Brasil já semana que vem, já está marcado há bastante tempo. E esses dias eu tive um outro problema de passagem, foi desmarcado, eu consegui só agora reverter isso. Tá bem difícil sair de Israel de avião agora, mas sim, visitar o Brasil sim, mas voltar para morar não. A perspectiva Israel já entrou por terra no Líbano, já tem soldados mortos. Israel deve atacar o Irã, que daí deve atacar de novo Israel. Então, assim, a perspectiva de paz num curto tempo não é muito forte, não. Correto, então, mas nós ficamos aí felizes por você estar bem até agora, não ter acontecido nada com você, com a sua família, a gente torce e ora para que você continue assim nessa situação, continue bem e, é claro, que a paz principalmente se restabeleça. Nós acabamos de conversar com o Ilan Schuckman, ele que é administrador de uma ONG, né, e vive em Israel há 15 anos. Ilan, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua simpatia.
Obrigado a você e toda a equipe, que Deus abençoe. E hoje é ano novo aqui, a gente fala Shana Tová. Muito obrigado, grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto agora para fazer, né, um comunicado triste. Aos 97 anos, morreu hoje, no Rio de Janeiro, o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira. Ele estava internado em um hospital em Petrópolis, na região serrana, e tratava uma pneumonia. O corpo dele deve ser enterrado em Taubaté, cidade do interior paulista, onde ele nasceu. Cid Moreira morreu nesta manhã, de insuficiência renal crônica. O jornalista nasceu em Taubaté, em São Paulo, em 1927 e completou 97 anos no último domingo. Ele iniciou a carreira no rádio em 1944 como locutor na radiodifusora de Taubaté. Nos anos seguintes, ele narrou comerciais até se mudar para São Paulo, onde trabalhou em outros veículos de comunicação. Em 56, já no Rio de Janeiro, teve suas primeiras experiências na televisão, apresentando comerciais ao vivo. Sua estreia como locutor de noticiários aconteceu em 1963, no Jornal de Vanguarda, da TV Rio, o que marcou o início de sua carreira no jornalismo televisivo. Nos anos seguintes, trabalhou em várias emissoras, como Tupi, Globo, Excelsior e Continental, consolidando sua presença na televisão. Em 69, dividiu a bancada com Hilton Gomes e fez o Jornal Nacional, que foi o primeiro telejornal transmitido em rede no Brasil. 2 anos depois, iniciou uma parceria de longa data com Sérgio Chapelin durante 26 anos. Cid foi o principal rosto do Jornal Nacional. Sua voz se tornou sinônimo de credibilidade e seu Boa Noite diário marcou a televisão brasileira. Olha, e agora um alerta importante. A cada hora, 13 crianças são internadas por causa de acidentes domésticos. E a maioria dos casos poderia ter sido evitada. No conforto de casa, pode morar o perigo. Um levantamento do Ministério da Saúde revelou que o local em que as crianças correm mais risco de acidentes é em casa. Quedas, queimaduras, choque, afogamento, cortes e intoxicação são algumas das causas da morte de crianças entre 0 e 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, em 2022, acidentes domésticos provocaram mais de 8.000 mortes de crianças e adolescentes. Em média, no Brasil, 13 crianças são internadas por hora, vítimas de acidentes domésticos, que em sua maioria poderiam ser evitados com simples medidas preventivas. A infância é uma fase de desenvolvimento e descobertas que inclui o desejo de experimentar novas sensações. Muitas vezes, o fato de estarem mais independentes, os pais os deixam mais livres, o que pode ser um erro. Em São Paulo, somente no primeiro semestre do ano passado, as quedas acidentais lideram o ranking de prontuários, com mais de 4.000 atendimentos. Em seguida, apareceram queimaduras, afogamentos e intoxicações acidentais. Mas é possível evitar alguns desses acidentes com ações simples dentro de casa, como colocar telas de proteção em janelas e sacadas, vedar tomadas com protetores ou fitas isolantes, não deixar fios soltos pela casa, manter medicamentos e produtos de limpeza longe do alcance das crianças, colocar protetores nos cantos dos móveis e cercar piscinas e outros recipientes com água. É, como eu disse, um alerta importantíssimo. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o pediatra Ricardo César de Abreu. Boa tarde, né, doutor Ricardo? Seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Cleber, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. Olha, doutor, que número alto, né? 13 crianças a cada hora, é muita coisa, né? E eu peço que você, como especialista, nos ajude a entender por que esse número tão elevado. É um número muito elevado e é um número que vem crescendo, que é isso que mais preocupa a gente, né? E por que ele está acontecendo? Lógico, a casa sempre é um lugar de muito risco, né? Tem muito objeto cortante, tem muito objeto químico, tem muita tomada. Só que a gente sabe, né? Fora os cuidados com a casa em si, a criança precisa estar em supervisão constante, que é isso que está piorando.
querendo ou não, né, os cuidadores, às vezes, distraídos principalmente pelo celular, acabam não percebendo. E a criança, bastam 10, 15 para ela sair da sua frente, onde ela está fazendo uma brincadeira aparentemente inocente, para engolir um pedaço de brinquedo, para abrir uma gaveta que não deveria, para ir para um cômodo, um banheiro que está aberto e se afogar. Então, além dos cuidados todos em relação à casa, a nossa vigilância tem que ser constante. Não importa que a criança é grande, que ela já sabe se virar, que eu posso deixar ela sem nenhuma supervisão. E, doutor, a sufocação é a maior causa das mortes, mas nessa lista também aparecem queimaduras, quedas e cortes, entre outros. E aí eu pergunto, né, é a primeira ajuda que eu peço que você dê para quem nos assiste. Existe um protocolo padrão para as pessoas realizar quando elas se deparam com uma situação dessa? Ou cada caso é um caso? Qual é a orientação que você passa quando a pessoa, a mãe ou o pai, se deparar com um acidente doméstico? Cada caso é um caso, porque a gravidade muda muito e a conduta muda muito, né? Então, o sufocamento, que é o mais comum, é por brinquedo, né? Brinquedo não licenciado pelo Inmetro, com partes pequenas, tudo. No caso do sufocamento, dá para fazer manobras, né? Treinamento, o ideal é treinar as famílias desde sempre a fazerem manobras de sufocamento, porque o sufocamento é muito grave. Em relação aos traumas, aos cortes, queimaduras e quedas, tem que ir no pronto-socorro imediatamente. No caso da queimadura, até pode, né, passar um pouco de água corrente, mas em todos os outros tem que ir no pronto-socorro imediatamente. Não tem aquela dúvida de ficar observando em casa, vamos ver o que vai acontecer, não. Todo tipo de acidente doméstico é potencialmente grave e precisa procurar o pronto-socorro na hora. E claro, né, doutor, a prevenção é sempre a melhor estratégia. Então eu pergunto, também peço para você dar algumas dicas, né? Já que esse levantamento também mostrou que 90% desses casos poderiam ter sido evitados. No dia a dia, quais os hábitos ali podem fazer diferença até pela sua experiência, né? De atender crianças que sofreram com acidentes domésticos. Quais as dicas para o dia a dia, né? Em relação a comportamento? Então, né, primeiro que é legal a criança sempre ter um ambiente para ela ficar, então, ou na sala ou num quarto, e que eu tenha certeza que as portas estão todas fechadas, que os móveis, eventualmente, que estão perto, tem trava nas gavetas, que as tomadas são lacradas ou de difícil acesso. Os brinquedos, todo brinquedo tem uma classificação adequada para a idade, que está escrito o quanto tem peça pequena, então tem que ter, às vezes a gente não percebe essas coisas, né? Nem se o brinquedo é verificado, nem se ele está na idade correta que eu estou presenteando a criança. A cozinha, com certeza, é o cômodo com maior número de acidentes, né? Então, ela não deve ser acessada pela criança. Se acessada, a criança tem que estar em supervisão. Então, gavetas de facas sempre muito alta e lacrada, os vidros sempre para cima. Se tem forno, não pode deixar estar perto. E panelas, que a maior causa de queimadura tem que estar as bocas do forno para dentro, para que não haja o acesso da criança. Fora isso, mentos e os produtos de limpeza que tem sempre cor bonita, né? Sempre um verde fluorescente, um azul, elas têm que estar em um lugar de acesso quase impossível ou com tranca. Tá certo, doutor. Importantíssima a sua participação hoje nesse assunto aí que interessa para todo mundo. Nós acabamos de conversar com o pediatra Ricardo César de Abreu. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigadão, Kleber. Precisando, estamos sempre à disposição. Um abraço. Grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto agora, porque agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver, então, os vídeos que são destaque hoje nas redes sociais. E olha só, o primeiro vídeo foi gravado lá no Rio de Janeiro e viralizou nas redes sociais. A gravação mostra um homem que ficou com a cabeça presa em uma grade ao tentar entrar sem pagar em uma estação de trem. E quem vai mostrar esse vídeo para a gente é o nosso repórter, o Anderson Nascimento. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Kleber, e boa tarde para você que acompanha a Redação HIT. Hoje, o caso, como você falou, é bem diferente do que eu venho trazendo aqui todos os dias. Um homem tentou utilizar os trens da Supervia, mas sem pagar a passagem. Então ele resolve pular as grades. A questão toda
é que ele acabou ficando preso. Ele foi tentar acessar a estação de trem de Campo Grande, na zona oeste do Rio, sem pagar e acabou ficando com a cabeça agarrada entre as grades. Pedestres flagraram o momento em que ele tentou dar o calote e ficou preso. O vídeo já viralizou nas redes sociais. De acordo com a Supervia, atualmente 54 mil pessoas por dia, em média, viajam sem pagar passagens nos trens do Rio. A prática ilegal resulta em um prejuízo diário de aproximadamente R$380 mil para a concessionária, afetando diretamente a qualidade dos serviços oferecidos. Em nota, a concessionária aponta os riscos que têm essas atitudes. Além de atropelamentos, mortes também são possíveis. Por mais que seja difícil, é melhor utilizar as catracas normais, pagando, quitando aquele valor da passagem, do que arriscando a própria vida. É com você, Kleber. Muito obrigado, Anderson. E olha só, um policial armado invadiu a área de check-in do aeroporto de Fortaleza. O rapaz ameaçou atirar em um funcionário e nas pessoas que estavam no local. Vamos ver esse vídeo. O vídeo mostra o policial empunhando uma arma enquanto toda a área de check-in do aeroporto foi isolada. Segundo testemunhas, o homem chegou em um carro freando bruscamente, já com a arma na mão, e gritando que queria um voo. Perguntado por um funcionário se ele tinha voo marcado, o policial teria ameaçado atirar no homem caso não o colocasse entre os passageiros da próxima viagem. Rapidamente, a equipe de segurança foi acionada e as pessoas que estavam no local foram retiradas devido às ameaças, isolando toda a área de check-in. Após ser contido pelos policiais, o homem disse que queria sair da cidade pois havia brigado com a sua esposa. Mas a polícia informou em nota que ele estava em um aparente surto psicótico. E olha só, nós deixamos agora para o final dos vídeos, né, uma imagem muito curiosa. Um urubu, ele pega carona em um voo de parapente, só vendo para crer, olha só. Durante um voo de parapente, um homem é acompanhado de um urubu. O incrível é que a ave vai diminuindo a velocidade e pousa calmamente nos pés do parapentista. Aí, garoto! Sabe muito, hein? O vídeo surpreendeu os internautas pela relação do animal com o homem. O que muita gente não sabia é que essa amizade já tem algum tempo. O homem que aparece no vídeo é Ricardo Guimarães e a ave pertence a um amigo dele. O animal foi resgatado quando ainda era filhote. O nome do urubu é Uru e ele se acostumou a fazer os voos com Ricardo. Aí, garoto! Sabe muito, hein? Sabe muito, hein? E depois dessa bela imagem, a gente muda de assunto para falar de esporte. Isso porque hoje tem uma decisão importante, só que fora de campo. O Supremo Tribunal Federal deve analisar hoje se Edinaldo Rodrigues continua ou não como presidente da CBF. A batalha na Justiça já se arrasta desde 2021. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, terá seu futuro na Confederação definido nesta quinta-feira. O atual presidente terá a liminar que o trouxe de volta ao cargo em janeiro de 2024, analisada pelo Supremo Tribunal Federal, e os ministros irão decidir se a mantêm ou derrubam. Edinaldo Rodrigues assumiu a CBF em 2021 após o afastamento de Rogério Caboclo, acusado de assédio. Ele ficaria no cargo até o fim do mandato de Rogério, em abril de 2023. Mas após 7 meses, ele fez um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro e foi assinado um termo de ajustamento de conduta, que estabeleceu novas regras eleitorais para a CBF. E o conduziu à presidência fixa da entidade por 4 anos sem eleição. A escolha gerou uma briga interna. E em dezembro do mesmo ano, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro invalidou a eleição e afastou Edinaldo do cargo. Um mês depois, o ministro Gilmar Mendes cedeu a liminar e Edinaldo voltou à presidência. Essa é a 7ª vez que o caso entra em pauta na corte. Caso o dirigente seja novamente afastado do cargo, novas eleições devem ser realizadas em até 30 dias e até lá um presidente interino assume o controle. A decisão do STF deve colocar um ponto final no caso, que já ocorre há 1 ano. E a Argentina será adversária do Brasil na final do Mundial de Futsal.
Os dois países nunca se enfrentaram em uma decisão de Mundial de Futebol, nem no campo, nem na areia e nem na quadra. A Argentina se classificou para a grande final da Copa do Mundo de Futsal nesta quinta-feira, após derrotar a França por 3-2. Após uma partida nervosa e também decidida por tiro livre, os argentinos serão os adversários da seleção brasileira na final deste domingo. Pela primeira vez na história do futebol, Brasil e Argentina se enfrentarão na final de um campeonato mundial. Nem no campo de grama, nem na areia e nem na quadra, os dois rivais sul-americanos nunca fizeram uma final de mundial antes dessa. O Brasil é pentacampeão e ganhou o último título em 2012 e vem em busca do Hexa. A Argentina tem um título, de quando venceu a Rússia em 2016, e é a atual vice-campeã do torneio, pois perdeu a final para Portugal em 2021. Os argentinos chegam confiantes para sua terceira final seguida e prometem um jogo eletrizante contra o Brasil. Vale lembrar que em fevereiro deste ano, a seleção brasileira venceu a arquirrival na final da Copa América de Futsal. E vamos falar agora de eleições. E hoje é o último dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, mas a campanha continua nas ruas e também nas redes sociais. Quem vai trazer mais informações para a gente agora é o repórter Wellington Pael. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A partir de hoje, encerram os prazos para propaganda e realização de debates no rádio e na televisão. E também é o último dia para que os candidatos façam eventos com aparelhagem de som fixa. No caso dos comícios de encerramento de campanha, o limite é até a meia-noite, podendo ser prolongado por no máximo até 2 horas. Vale lembrar que nas ruas e nas redes sociais ainda pode pedir voto abertamente até a véspera das eleições no sábado, dia 5, como é o caso de reuniões, distribuição de panfletos, santinhos, passeatas, carreatas e na internet os posts patrocinados. Aí termina a propaganda eleitoral com relação a comícios e reuniões. Mas amanhã, sexta-feira e no sábado, os candidatos podem fazer outro tipo de campanha, que é basicamente caminhadas, carreatas, que é permitido hoje também, distribuir material gráfico nos comércios, conversar com os eleitores. Essa manifestação entre o candidato e o eleitor diretamente, tete a tete, frente a frente, é permitido. E também as caminhadas e carreatas podem ser feitas até sábado à noite. Agora, com relação às pessoas normais, eu compartilhar um conteúdo de um candidato da minha preferência, por exemplo, isso eu posso fazer até o sábado à meia-noite. Para o domingo, dia 6 de outubro, a regra muda. Com exceção de quem trabalha nas sessões, os demais eleitores podem fazer uma manifestação silenciosa, ou seja, usar broches, camisetas ou adesivos dos candidatos ou partidos políticos, por exemplo. Além disso, qualquer tipo de propaganda pode ser caracterizada como crime boca de urna, ou seja, não pode pedir voto nem através das redes sociais. O que a Justiça Eleitoral quer? Ela quer que o eleitor vá à sessão eleitoral, leve o seu título de eleitor, apresente-se lá ao mesário, vote e retorne para sua casa, para os seus afazeres. Ela não quer que em frente a uma escola, um clube, onde está ocorrendo uma eleição, uma sessão eleitoral ou várias sessões eleitorais, fica aquela bateção de boca e aquela tentativa de alguém tentar mudar o voto daquela pessoa de última hora. É isso que a Justiça não quer. A propaganda terminou efetivamente no sábado à noite, né? Lembrando que todas essas medidas estão previstas na Lei das Eleições, no Código Eleitoral e na resolução do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que regula a propaganda. Ao todo, 5.586 municípios brasileiros vão escolher prefeito, vice e vereadores no domingo. A campanha ainda pode ser retomada em 103 cidades brasileiras com mais de 200 mil eleitores, que é o que as tornam aptas à realização do segundo turno no dia 27 de outubro. Para essa fase, a propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão é retomada entre os dias 11 e 25 desse mês. Diferente do primeiro turno, no segundo, 2 candidatos têm direitos a 2 blocos de 10 minutos cada para apresentar propostas aos eleitores através dos espaços gratuitos disponibilizados nas emissoras. É com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações, Pael.
Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.